Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Aqui está o professor Ezequiel Santos. Apesar da distância, né, que a pandemia tem colocado a gente, desejo aí que vocês fiquem em quarentena, né, fazendo as medidas e adotando as medidas orientadas pelos órgãos competentes. E dizer aí que eu tô com saudade de vocês e a gente aí para matar um pouco dessa saudade vai tratar aqui do nosso assunto, né? Hoje a gente vai falar da atmosfera, o tempo e o clima. E aí eu vou começar falando das camadas da atmosfera. Então, quando a gente vai estudar o nosso planeta, a gente observa que ao redor do nosso planeta existe a famosa atmosfera. O que é a atmosfera? A atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. Atmos quer dizer gases, e fera se refere à Terra. Essa palavra ela vem do grego. Então, atmosfera, camada de gases que envolve a Terra. Então, essa camada de gás que envolve a Terra, né, de gases que envolve a Terra, ela vai conter aí, 78% de nitrogênio. Então, ao redor da Terra, os gases que compõem a atmosfera, 78% é nitrogênio, 21% é oxigênio e 1% é de dióxido de carbono, vapor d'água e outros gases. Então, se liga nisso. Se um dia você for perguntado ou questionado que gás ou qual é a maior composição de gases da atmosfera da Terra, apesar da gente respirar oxigênio, a maior composição é de nitrogênio. É por isso, inclusive, que a coloração do céu é azul, né? Porque quando o Sol está nascendo ou se pondo, o ângulo que o feixe de luz bate no nitrogênio, na atmosfera, vai liberando a coloração do azul claro ao azul escuro. Então, se a gente fosse considerar apenas a cor da atmosfera, não teria cor. Como à noite é tudo transparente. Mas aí a composição dos gases que envolve a atmosfera é a maior parte de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de dióxido de carbono e outros gases. E essa atmosfera ela é dividida em subcamadas. A gente pode dividir ela em subcamadas. Começando aí, a gente dividindo pela troposfera. O que é a troposfera? Está aqui, troposfera é a camada que a gente vive, é onde acontece a chuva, onde acontece a seca, onde acontecem os fenômenos meteorológicos, tá? Onde acontece a maior parte das nuvens. Então, essa é a camada da troposfera. Acima da troposfera, nós temos a estratosfera. Tá aqui a estratosfera. É onde a gente vai ter ali o famoso gás, né, de ozônio. Né? O ozônio ele tem um papel fundamental, que é proteger a gente contra a forte radiação solar e contra os raios mais potentes aí que vêm do Sol em direção à Terra. Então, o ozônio, ele, inclusive, essa região da estratosfera pode ser chamada de ozonosfera, onde tem a camada do ozônio. Bem, essa região da atmosfera é muito quente porque justamente o ozônio absorve boa parte dos raios solares. Acima da estratosfera, nós temos a mesosfera, que é uma camada que tem uma ausência de partículas, a temperatura já cai significativamente, tá? E acima da mesosfera nós temos a termosfera. A termosfera ela é composta de pequenas partículas de rádio. É isso mesmo, partículas de rádio. Boa parte da transmissão antigamente, hoje ainda, mas mais antigamente, eram feitas a partir dessas ondas curtas de rádio que aparecem na termosfera. Por que ela é chamada de termosfera? Porque a temperatura sobe muito. Nessa camada, a temperatura pode chegar a 1000 graus. E acima da termosfera, nós temos a exosfera. A exosfera é a camada mais externa, né? A exosfera é onde você coloca os satélites, onde se jogam os satélites de observação, onde o GPS, os satélites que fazem com que a gente possa usar o GPS. Entretanto, é um ambiente muito rarefeito e aqui não gera calor suficiente para que objetos entrem em combustão. Uma coisa curiosa é o seguinte: quando a gente olha para cima em direção ao espaço, a gente vai ter a troposfera, a estratosfera, a meso, a termo e a exosfera. São as 5 camadas da atmosfera. E cada camada vai ter uma característica específica. Lembre-se, a gente vive na troposfera. Dentro da troposfera, que é essa camada aqui, a mais próxima, quanto mais alto fica, mais frio vai ficar. Então, quanto mais alto, quanto mais você sobe na montanha, mais frio. Dentro da troposfera. Por quê? Porque o raio solar ele vem, tá? Vou pegar aqui a câmera, aqui ele vem,
Ele vem do espaço, toca na superfície. A Terra ela não se aquece com esse raio que entra, ela vai se aquecer depois que esse raio é transformado, né? Depois que essa luz é transformada em calor, ela vai se aquecer com o que a gente chama de irradiação. O aquecimento da Terra é por irradiação, o aquecimento da superfície. Então, quanto mais alto dentro da troposfera, mais frio vai ficar. Por isso que no topo das montanhas você vai ter lá o gelo. Saindo da troposfera, entrando da estratosfera, nós temos o quê? O ozônio, que é o gás fundamental. E aí nós teremos a mesosfera, e acima da mesosfera a termo, que é muito quente, pode atingir 1000 graus a temperatura. E a exosfera, que é a camada de satélites. Uma outra coisa interessante é que quando você vê as famosas estrelas cadentes, a estrela cadente nada mais é do que pedaços de rochas que vêm do espaço em direção à Terra. E aí, quando elas entram na atmosfera, em contato com as partículas que existem, elas vão entrando em atrito, né? Os gases vão gerando um atrito ali. E esse atrito vai destruindo essa rocha. E aí essa rocha vai liberando um feixe de luz, né? Porque ela vai queimando quando ela se desloca. Então, a gente chama de estrela cadente. Na verdade, são rochas em contato com os gases da atmosfera. Beleza? Um outro fenômeno que acontece na atmosfera é as auroras. A aurora boreal e a aurora austral. Daqui a pouco eu vou falar sobre ela. Mas aí deixa eu te falar uma coisa. Bora falar aqui de tempo e clima. Que é o seguinte. O que é o clima? O clima é o estado permanente da atmosfera. Se eu perguntar assim a você, qual é o clima de Condado? O clima de Condado é o clima de Pernambuco. Qual é o clima de Recife? É o clima de Pernambuco do litoral, né? Porque Pernambuco é muito grande em termos de extensão, então ele vai ter vários climas. Mas no litoral ou na zona da mata, que é onde a maior parte de nós mora, é uma região que é dominada pelo clima litorâneo úmido, tá? Clima tropical, litorâneo úmido. É um clima de chuva durante o período de março, abril, maio, junho, julho. É um clima que vai ter menos chuva no final do ano, dezembro, novembro, ou até mesmo no início dele, janeiro. É um clima que sempre foi assim. Se você perguntar aos seus avós qual é o período de chuva, ele vai dizer, o período de chuva é junho, começa em março. Então, o clima é um comportamento que ele se observa em longos períodos. Aí, para você dizer que um clima muda, você deveria estudá-lo pelo menos 30 anos. Porque o clima ele é como se fosse a nossa personalidade, é algo que é enraizado, assim, é algo que é fixo. Pode mudar, pode, mas demora muito. Já o tempo é aquela situação que tem muito mais a ver com o humor, né? Você está bem agora, daqui a pouco você está cabuloso, chato, de repente você muda de novo. O tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Você está aí olhando, assistindo essa aula, o céu está aberto, sem nuvem, sol massa, de repente você diz assim, vou assistir a aula, mas não, vou para a praia, tomar banho de mar. E aí quando você troca de roupa para sair, chove. O que mudou não foi o clima, o que mudou foi o tempo, porque o tempo é algo momentâneo, beleza? Então, quando a gente fala de clima, pense como algo permanente e tempo, algo momentâneo. Falar aqui para vocês o seguinte, dentro da nossa atmosfera acontece um fenômeno chamado efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural. Lembra do ozônio que eu falei para vocês? Pronto. É o seguinte, o raio solar chega até a Terra, tá? E aí ele aquece a superfície, só que esse calor ele é liberado em direção ao espaço. Quando ele vai em direção ao espaço, o ozônio e os outros gases retém parte desse calor e devolve de volta à nossa superfície. Isso é bom ou é ruim? É bom. Isso é bom. Porque senão, quando fosse à noite, a gente morreria de frio, porque o calor totalmente seria lançado de volta para o espaço. Só que isso é bom enquanto há equilíbrio. Veja aqui, em uma situação de equilíbrio, os gases do efeito estufa é bom. Ajuda na fotossíntese, produz oxigênio, mantém a gente aquecido à noite. Só que tem um detalhe. Quando a gente joga gases poluentes da atmosfera, muito mais calor fica preso na atmosfera, o que aumenta a temperatura. E aumentando a temperatura deixa de ser bom, né?
deixa de ser bom porque isso pode fazer mal. Inclusive, quanto mais a emissão de gases poluentes, maiores as doenças respiratórias, maior a alteração do clima, a possibilidade de alteração do clima, tá? E aí, ó, que gases poluentes são esses jogados para a atmosfera? Vejam bem, a gente tem ali, ó, os gases jogados por aerosóis, os CFCs, cloro, flúor e carbono. Vocês vão ver isso quando chegarem mais na frente no 9º ano. A gente tem os gases jogados pela queima de combustível dos automóveis, petróleo, etanol. A gente tem os gases poluentes jogados pelas queimadas, pelas fábricas. Então, esses gases sobem na atmosfera e eles vão segurar boa parte do calor que deveria escapar. E segurando boa parte do calor que deveria escapar, o que acontece? O calor que deveria ir embora para o espaço, ele é devolvido aqui para a nossa superfície e a gente sente a sensação cada vez como se estivesse cozinhando. Os anos, né? Os dias têm ficado cada vez mais quentes porque a gente tem emitido cada vez mais gases poluentes para a atmosfera. Então, o efeito estufa, que é bom, ele é agravado, né? Ele é potencializado pelos gases poluentes que nós jogamos na atmosfera. Por isso que a gente deve evitar as queimadas, a produção em excesso das indústrias. Então, observe o seguinte, se você for perguntar um dia, o efeito estufa é bom? É bom. É bom porque ele não deixa a gente morrer de frio à noite. Os gases que já tem naturalmente na atmosfera retém parte do calor e mantém a gente com uma temperatura aquecida suficiente para viver enquanto o sol não está lá. Só que quando a gente joga gases poluentes, fica mais calor que o necessário. Então, esse calor, além do necessário, ele que tem provocado o que a gente chama de aquecimento global. Ao longo dos anos, a temperatura da Terra tem se aquecido mais do que o normal, e isso faz bastante mal, tanto a nós, seres humanos, como todas as outras espécies que moram nesse planeta. Bem, depois a gente volta a falar mais sobre isso na aula de clima, ao desenrolar das aulas de climas. Vamos falar agora aqui de um outro fenômeno que acontece na atmosfera, que é as auroras. Auroras é um fenômeno de luz, da luz coloridas, que acontece à noite. Só dá para ver as auroras normalmente nos polos ou perto dos polos, no norte da Noruega, da Finlândia, ou no norte da Rússia, ou nos polos ou perto dos polos. É um fenômeno em que você tem ali uma tempestade de luzes, né? Uma grande quantidade de luzes ficam movimentando no espaço. Não é nada sobrenatural. O que acontece é que o campo magnético da Terra ele vai atrair, tá, tempestades solares. E quando essas tempestades solares passam próximo desse campo magnético, ele atrai para dentro em espiral, isso na altura dos polos. E vai fazer com que a atmosfera tenha essa liberação desses feixes de luzes. Tem, inclusive, países que se especializaram nesse fenômeno e tem gente que paga uma grana aí para assistir o fenômeno das auroras. Isso aqui são um hotel que o cara dorme lá, dorme não, né? Vai para deitar e hotel com telhado transparente e observar aí as auroras, tanto boreal, como a boreal é norte, né? Como austral, que acontece no sul, beleza? Então, até a próxima aula. Não deixa de, se tiver dúvida, rever o vídeo, né? Fazer as questões a partir da análise do vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima.